Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula do curso de Eletricista de Linha Viva, Método ao Contato, em redes aéreas de distribuição, até 34.000 kV. Hoje, nesta aula, nós iremos ver o procedimento de substituição do isolador de pino. Então, iremos começar nossa aula, certo? Para tanto, vamos compartilhar aquela apresentação que a gente enviou para o grupo. Aí vocês podem ir acompanhando aí, e as dúvidas nós iremos tirar na nossa próxima aula, no caso, a aula prática. Bem, a tarefa é substituição do isolador de pino ou pilar, que os dois têm a mesma função. São isoladores utilizados em estruturas tipo passante, ou tipo tangente, em linha reta ou em ângulo. Certo? Então, a primeira coisa a fazer, o primeiro passo na execução dessa tarefa, dentro do chamado procedimentos comuns, é realizar o estacionamento do veículo e preparar a área de trabalho. Neste momento, o encarregado da equipe, normalmente ele que é responsável por esta parte, ele vai providenciar o preenchimento da APR, a Análise Preliminar de Risco. É um documento muito importante, um formulário, onde o encarregado, juntamente com a equipe, isso é feito dialogando com todos os componentes da equipe, onde esse diálogo é conduzido pelo encarregado. E aí, né, nesse documento, vão ser elencados, né, apontados, as dificuldades, os empecilhos, os obstáculos, os riscos envolvidos na execução da tarefa. É um formulário que cada empresa tem um padrão, mas que o objetivo é analisar os riscos envolvidos naquela tarefa, ok? E outro item importante é solicitar o bloqueio da função 79, ou o bloqueio de religamento, certo? O encarregado entra em contato com o Centro de Operações da Companhia Energética e aí ele deposita de um número, de um documento, né, de um SI, de uma solicitação de intervenção, ele faz a solicitação do bloqueio dessa função. Isso é uma medida de segurança para evitar que, em caso de um curto-circuito provocado pelo profissional, o religador venha a atuar, fazendo com que o curto ele seja restabelecido ali nas proximidades do profissional. Ou seja, em caso de um curto-circuito, o alimentador deve sair imediatamente pela atuação do religador, pois ele vai estar com sua função de religamento bloqueada. Então, continuando ainda dentro de procedimentos comuns com relação a estacionar o veículo e preparar a área de trabalho, uma outra fase importante também é isolar a área controlada. Ela é chamada controlada porque somente tem acesso a essa área a equipe de trabalho. As pessoas comuns, elas não podem passar por dentro desse perímetro. Elas devem ser orientadas a passar por fora, porque ali existe um risco de cair algum objeto, de haver uma descarga e demais riscos inerentes à atividade. Então, esse momento é o momento de colocar cone, colocar barreira, fita zebrada, corrente de sinalização, enfim, é o momento em que deve se promover a delimitação da área de trabalho. O motorista deve calçar o veículo também, existem umas cunhas adequadas para isso, o motorista é treinado, orientado a fazer isso de modo correto. A gente diz o motorista, mas claro que os colegas podem perfeitamente contribuir nessa tarefa, né? Ajudar o colega motorista. Então, continuando ainda, dentro desse primeiro passo, que é preparar a área de trabalho, a gente também deve promover a instalação do aterramento temporário, certo? Vocês percebem aí nas imagens, certo? Que o colega aqui, nessa imagem do meio, né? Ele está fazendo a instalação da haste de aterramento. E nessa figura aqui da direita, a gente vê que da haste sai um cabo que está conectada à massa metálica do caminhão.
certo? Da viatura, para promover o aterramento dessa massa metálica. Isso aqui é uma exigência do POP da companhia energética, né? POP é o procedimento operacional padrão, certo? Nessa primeira figura aqui, nessa fotografia, a gente vê que os profissionais já efetuaram. Você vê que esse profissional aqui, logo da esquerda, ele está operando aqui o mecanismo que desce as sapatas de estabilização da viatura. Tem carro que tem indicadores de nível, onde a recomendação é que o desnível não supere os 5 graus de desnivelamento. Ou seja, a viatura tem que ficar o mais nivelada possível. Ok? Então, outra coisa importante é depois que aterrou o caminhão, né, a viatura, estabilizou, colocou cone, né, para delimitar a área controlada, a zona controlada, a gente vai separar todo o material, certo? Que a gente vai precisar nessa tarefa de trocar isolador de pino ou pilar. O ideal, como vocês verem nessa apresentação, essa fotografia, é que todo o material que vai precisar na tarefa, né, aqui a gente tem uma imagem de todo o material quase todo o material que tem uma viatura. É claro que no dia a dia vocês vão colocar sobre essa lona apenas os materiais que você vai utilizar na tarefa. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem todos os materiais que tem numa equipe de linha viva, ou a maioria, né? Ou a maioria. A gente já tirou todo o material da viatura em campo, né? E comentamos cada equipamento, cada peça, cada cobertura isolada, suas características, como é que a gente deve guardar, conservar, utilizar, etc. Isso aqui já foi objeto de análise, mas aí eu aproveitei a oportunidade para a gente voltar a comentar sobre isso. Então, esse item 1.7, ele retrata que a equipe deve colocar todo o material sobre uma lona, e isso é para evitar que, caso os colegas que estejam trabalhando lá no contato precisem de mais alguma coisa, a gente não vai pegar no caminhão. Isso é um procedimento errado. Abrir as gavetas metálicas para pegar alguma coisa, estando os profissionais lá no contato. Isso deve ser evitado a todo custo. É um erro grave. Então, a gente deve pegar o material que a equipe está necessitando na lona, né? O material que está sobre a lona. Aí a gente coloca no gancho ou no baldo em lona, e aí o eletricista sobe e vai promover o içamento para continuar a sua tarefa, certo? Então, aqui dentro ainda nesse primeiro passo, aí você vê aí a viatura já estabilizada, a lona ficou do outro lado, não deu para ver aqui. A gente vê que eles colocaram uma fita zebrada, tá aí o cabo de aterramento, certo? Tá no padrão, certo? O material necessário para essa tarefa, em particular, que tarefa é essa, professor? Substituição do isolador de pino ou pilar, é, por padrão, estes itens que eu vou comentar com os senhores. Serão necessários 9 coberturas rígidas para condutores. Isso aqui é quantidade mínima, certo, alunos? Se vocês quiserem utilizar 12, não tem problema. Pode ser 12, entende? Mas a gente estabelece aqui as quantidades mínimas que são recomendadas pela norma. Então, 9 coberturas rígidas para condutor, uma cobertura flexível para condutor, que é o mangote, 3 coberturas circulares de 300, uma cobertura circular de 600. Pode ser utilizado 4 coberturas circulares de 600, não tem problema, porque essas 3 de 300 serão utilizadas para cobrir o isolador de pino, que são 3, um por fase. Mas se colocar de 600, claro que não há nenhum problema, né? Isso é uma coisa que vai depender muito do que é que tem disponível naquele momento, tá bom? E seguindo aqui, vai ser utilizado nessa tarefa um lençol sendo partido, certo? 2 pegadores isolados, no mínimo. Pode levar mais de 2, não tem problema. Se quiser reforçar a questão do, como é que se diz?
da pegada, né, do lençol, que isso aí é para poder promover uma pegada, né, no lençol para poder evitar que o vento possa derrubá-lo. Uma cobertura para ponta de cruzeta, certo? Também é aconselhável utilizar uma cobertura para ponta de cruzeta, porque a ponta de cruzeta é um aterramento, né? Certo? E os potenciais devem ser isolados, tanto as fases como também o terra. Então, continuando, aí agora a gente sai dos procedimentos comuns, né? E aí, até aquela última etapa que foi comentada por mim, de separar os materiais e colocar sobre a lona, aquele é procedimento comum que serve para qualquer tarefa. Agora a gente vai entrar nos detalhes, na minúcia da tarefa substituição de isolador de pino. Em particular, essa tarefa, que a gente vai realizar a prática na próxima aula prática, certo? Pronto. Já de posse de todo o material, né, você vê aqui nessa primeira fotografia, certo? Que a equipe que foi lá para o contato, eles estão entrando na estrutura e isolando os potenciais. Percebam que eles estão colocando aqui um par de cobertura rígida em cada fase, dos dois lados. Repare que a plataforma, ela entra por um lado, né? Então, por qualquer um dos lados que ela entrar, o eletricista deve fazer essa entrada na estrutura sempre com o condutor acima coberto. Então, vocês percebam que colocando duas coberturas rígidas em cada condutor foi suficiente. O último eletricista aqui, ele está debaixo da fase coberta. Mas, professor, se eu quisesse ser mais criterioso e colocasse cada fase mais uma cobertura, não tem nenhum problema. Você vai estar sendo um profissional caprichoso, entende? Você vai estar usando mais coberturas do que a norma está recomendando, certo? Então, aqui são recomendações de quantidade de cobertura mínima, mas a gente pode utilizar mais, certo? Não, isso aí é uma coisa de cada profissional, certo? E você colocar mais coberturas, claro que você não vai ser penalizado pelo supervisor. Seria uma coisa muito surreal, tá bom? Então, a gente está executando aqui o isolamento dos potenciais, entrando na estrutura e cobrindo. Primeiro cobriu a primeira fase, a mais externa, depois a do meio, e essa foto da direita está mostrando o momento que antecede a entrada deles na plataforma. E a da esquerda, depois que eles subiram e começaram a promover, a executar o isolamento dos potenciais. Então, o tópico diz assim: entrar na estrutura, cobrindo as fases, com coberturas rígidas para condutores. E instalar coberturas circulares nos isoladores, porque os isoladores, eles têm ali a fixação, né, que está energizada, é um ponto energizado, a fase, né? Então, nessa outra imagem, a gente vê que já foi promovido o isolamento das três fases, dos três isoladores de pino, e eles promoveram a instalação de uma cobertura circular na cruzeta, né? Uma cobertura de 600. Então, a gente lembra que a cruzeta, ela é um terra, né? Ela está ligada ao poste, o poste está enterrado, então toda essa estrutura é um terra. Cruzeta e poste, certo? Ok? Então, continuando aqui, depois que eles colocaram a cobertura circular, eles estão instalando agora, pessoal, dentro desse tópico de executar o isolamento dos potenciais, eles estão cobrindo a cruzeta com uma cobertura de 600 milímetros aqui, né? A gente tem uma cruzeta. Desde o passo anterior, que eles já tinham colocado essa cobertura circular, e sobre essa cobertura circular, eles estão colocando um lençol semi-partido, certo? Lençol semi-partido. E depois eles vão instalar um mangote também no carro, que é um passo que a gente vai detalhar mais à frente, certo? Ó, então, esse passo 2.3, ó, cobrindo a cruzeta com cobertura de 600, foi feito no passo anterior. Instalar o mangote isolado, lençol semi-partido, sobre a cobertura de 600. É muito importante não colocar o lençol semi-partido diretamente sobre a cruzeta. Está aqui o lençol, certo? Ele foi colocado em cima da cobertura de 600. Perceba que o lençol
ele fechou aqui a ponta de cruzeta. Agora, o ideal é que a equipe tivesse à disposição uma nova cobertura chamada cobertura de ponta de cruzeta, que foi elencada, né, entre os itens necessários à tarefa. Quando não tem esse item, você fecha as pontas do lençol, fazendo com que a ponta da cruzeta não fique mais acessível, ok? Então, pronto. A gente remove a fixação, está aqui o mangote, né? A cobertura flexível foi instalada, certo? Então, afasta-se a cobertura rígida, aí a gente agora vai promover a retirada da fixação do condutor. Vocês estão vendo aqui o profissional tirando. Nesse momento tem que ter muito cuidado, embora esteja tudo isolado, mas tem aqui um isolador de pino, aí tem um pino aqui que fica mostrando a sua parte metálica, que é a terra. Então, quando for retirar aqui essa fixação, o profissional vai retirando e fazendo um bolinho, né? Vamos dizer assim, né? Vai juntando um bolinho de fixação na mão, vai enrolando. Porque se não for enrolando, aquele pedaço energizado, ele vai se distanciando e isso é um ato perigoso, tá bom? Então, depois que tirar a fixação, o cabo vai ficar livre para ser removido do isolador, né? Como a gente vê aqui nessa imagem. O isolador foi retirado do isolador de pino, certo? Nesse momento, a gente cobre o isolador do mangote, né, com cobertura flexível, e aí os dois profissionais conjuntamente colocam essa fase que está toda coberta sobre o lençol, certo? Então a gente já comentou isso aí. Pronto, depois de você remover o cabo do isolador, aí agora a gente remove o isolador, né? É só distorcer o isolador, que é de rosca, né? No encaixe dele com pino. Retira um e coloca o outro. Coloca um novo isolador, instala, né? O isolador novo está no lugar, aí o cabo volta para o isolador novo agora, refaz a fixação, como a gente está vendo aqui nessa figura, está refazendo a fixação, porque aqui já está com o isolador novo. Bom, reinstalar o condutor no isolador de pino novo, recolocar o cabo sobre o isolador de pino e deslocar o mangote para refazer a fixação. Tem que dar uma afastadinha no mangote para poder ter acesso ao cabo, né? Continuando aqui, aí agora a gente vai promover a remoção das coberturas isolantes, porque a gente já trocou o isolador, refez a fixação, aí agora a gente vai começar a desfazer, né? Repare que aqui ele já retirou o mangote que tinha nessa fase e cobriu aqui a cabeça do isolador, né? Certo? Então, removeu os mangotes isolantes e o lençol semi-partido. Já retirou o lençol, certo? E aí o profissional vai entrar na estrutura de novo para vir de dentro da estrutura para fora, retirando as coberturas. Ele está se afastando aqui, entrou e aqui ele já veio saindo. Já tirou duas fases, só falta a última. E repare que ele tinha tirado aqui essa cobertura, mas é bom não tirar essa cobertura agora, porque quando ele vier de lá para cá, esse terra vai estar coberto, certo? Isso aqui não é um erro grave, mas é bom, a gente sempre tem que ter o cuidado de deixar o potencial terra coberto. Então, remover as coberturas rígidas e circulares de condutores. Aí a gente tem uma nova imagem mostrando a equipe removendo as coberturas finais, né, as últimas coberturas, colocando dentro da cesta mesmo, certo? Remover as coberturas rígidas e circulares de condutores. O combatente está tirando a última. Bom? E aí, a gente vai chegar nesse ponto, né, nesse sexto ponto, que é guardar todos os materiais, desfazer o bloqueio da função 79, né, remover o aterramento, promover a retirada do aterramento temporário do caminhão, executar o recolhimento das sapatas de estabilização, né, e retornar à base, certo? Ou seja, tudo que foi feito naqueles procedimentos comuns, agora, depois que você fez sua tarefa e removeu todas as coberturas, né, desceu a plataforma, né, deixou a lança no descanso, fez a amarração da lança, né, e aí você vai desfazer todos aqueles procedimentos que foram feitos inicialmente, certo? E aí, pessoal, a gente chega ao fim dos comentários dessa aula, né, de procedimentos, substituição de isoladores de pino ou pilar, certo?
que iremos ter a aula prática na nossa próxima aula, ok? Dessa forma, a gente conclui a nossa aula e a gente conclui a nossa aula de substituição do isolador de pino. Muito obrigado e até a próxima aula.